Capítulo 2. O corpo de baile do Teatro Guaíra. De 1969 a 1978. O nascimento do corpo de baile do Teatro Guaíra. O final da década de 1970 foi extremamente agitado. Em 1968, às vésperas da criação do corpo de baile do Teatro Guaíra, acontecimentos políticos e sociais conduziram o regime brasileiro a um processo de radicalização. Diversas manifestações públicas organizavam greves em oposição às medidas arbitrárias do então presidente Costa e Silva. Tempos difíceis. Foi uma época de muitas prisões e grande silêncio nos meios estudantis, sindicais, artísticos e intelectuais. Entretanto, mesmo diante dessa situação de crise, o governo do estado ressalta o desenvolvimento de Curitiba à época, assim descrita. Abre aspas. A capital situa-se a 908 metros de altitude, ocupando uma área de 442 quilômetros quadrados. Sua população atual ascende a mais de 370 mil habitantes. É expressivo o número de estabelecimentos de ensino, culturais, os esportivos, de diversão e os meios de informação, como atestam estes dados: 27 faculdades, 19 ginásios, 174 escolas primárias, 30 de arte, 5 de ensino comercial e 9 de ensino pedagógico, 89 associações desportivas, 2 museus, 36 bibliotecas, 18 cinemas e teatros, 22 jornais, 12 emissoras e 2 estações de televisão. Mais de 4.000 estabelecimentos formam o acervo comercial, e o industrial conta com mais de 600 indústrias em ampla fase de expansão, ao lado de 26 estabelecimentos bancários. O transporte coletivo é servido por mais de 300 ônibus. Seu moderno sistema de telefones conta com 10.000 aparelhos. Fecha aspas. Nesse contexto, o corpo de baile da Fundação Teatro Guaíra foi criado pelo governo Paulo Pimentel por meio da portaria número 3517/68 do secretário da Educação e Cultura, Cândido Manuel Martins de Oliveira, em 12 de maio de 1969, atendendo a uma proposição formulada pelo superintendente do Teatro Guaíra, Otávio Ferreira do Amaral Neto. Após rigorosos testes, no dia 2 de junho de 1969, entre 15 inscritos, foram selecionados 10 bailarinos radicados em Curitiba para integrar o corpo de baile. Todos recebiam uma remuneração mensal de pouco mais de 400 cruzeiros à época, estabelecendo desta forma o primeiro vínculo empregatício entre a classe artística dos bailarinos e o governo do estado. Traduzidos em termos financeiros atuais, cada integrante recebia mensalmente um salário equivalente a pouco mais de R$ 660. Segundo a ata do teste de seleção, redigida a 2 de junho de 1969, a banca examinadora era composta por Ismael Guiser, Eric Cavalcante, Valdo, Eliana Caminada, todos do Rio de Janeiro, e Yara Barbosa de Cunto, diretora do curso de danças clássicas da Fundação Teatro Guaíra, que aprovaram os seguintes bailarinos nesta primeira audição: Adelina Mores, Aline Jambai Borba, Ceci Chaves, Gleise Laís Marte, João Carlos Caramês, João Dionísio Leandro, Loraci Cetraguini, Maria Helena Gomes, Miriam Trapli e Raquel Caetano dos Santos. Yara Barbosa de Cunto contribui decisivamente nesse período para a criação do corpo de baile do Teatro Guaíra
e convida o bailarino curitibano Semi Jambai para assumir a direção, embora tenha continuado a ser sua assistente até 1971. A justificativa governamental para a criação do primeiro corpo de baile oficial do Estado indica a valorização do potencial genuinamente paranaense nas artes, conforme se nota na seguinte matéria jornalística. Abre aspas. O Paraná é o terceiro estado brasileiro a ter um corpo de baile oficial. Afora os corpos de bailes dos teatros municipais do Rio de Janeiro e São Paulo, em nenhum outro estado do Brasil existe um corpo de baile oficializado. Hoje e amanhã, o corpo de baile do TG estará fazendo suas primeiras apresentações ao público de Curitiba. Fecha aspas. É claro que uma companhia recém-formada, a audição fora realizada em junho, deveria manter-se trabalhando com afinco para tentar construir uma unidade cênica, aperfeiçoar a técnica de seus integrantes e, então, partir para a criação e posterior apresentação pública de um repertório compatível com a sua realidade técnica e numérica, apenas 10 integrantes, no teatro disponível no momento, o Auditório Salvador de Ferrante, conhecido como Guairinha. Mas o grupo tinha sede de palco. A primeira apresentação do corpo de baile do Teatro Guaíra aconteceu, portanto, no Guairinha, na temporada de 12, 13 e 14 de setembro de 1969, com menos de 4 meses de preparação técnica e ensaios diários. No programa oficial, é possível observar a lista de profissionais envolvidos com a produção da apresentação histórica. Direção-geral de Semi Jambai. Assistência de Yara de Cunto. Figurinos de Arlindo Rodrigues e responsável pelo guarda-roupa, Terezinha Rodrigues. Para a produção e montagem de trilha sonora, a responsabilidade foi dada a Vassil Stuparik, que em diversos momentos atuava e auxiliava na coordenação e produção artística da companhia. Constam no repertório da primeira apresentação as coreografias Impacto, de Yara de Cunto, Pas de Toi, do coreógrafo convidado Ismael Guizer, e Concerto Abstrato, de Semi Jambai. Para a estreia, Semi Jambai sugeriu à Superintendência do Teatro Guaíra a contratação da bailarina Jaci França, sua esposa, então residente na Companhia Brasileira de Balé, com sede no Rio de Janeiro. Juntos, tornam-se os primeiros bailarinos da jovem companhia, dançando os pas de deux que exigiam maior domínio técnico. Contando com uma razoável acolhida do público e da crítica local, os integrantes do corpo de baile se preparam para a segunda temporada, levada à cena nos dias 29 e 30 de novembro do mesmo ano, 2 meses depois da primeira récita. Nesse evento, há a preocupação de melhorias técnicas que dariam suporte ao espetáculo. Contrata-se o iluminador Pedro Michalski e o figurinista J.J., com apoio e confecção do estilista local, Ney Souza. O programa intitulado Espetáculo de Balé, Corpo de Baile do Teatro Guaíra, trazia em sua apresentação um texto prevendo a contratação futura de mais 5 componentes para o corpo de baile e a legitimação de uma companhia cuja identidade era totalmente paranaense. Abre aspas. Criado para aperfeiçoar os elementos paranaenses com melhores condições de talento e técnica, o corpo de baile do Teatro Guaíra já é uma realidade que se torna cada vez mais importante e necessária. Para 1970, o número de seus componentes será ampliado para 15. Originalmente foi composto para 10 integrantes. E sucessivamente, assim será até se alcançar o número desejado. Fecha aspas. Nesse espetáculo, os papéis principais continuam a ser dançados por Semi Jambai e Jaci França, em Pas de Deux, como Don Quixote e Le Corsaire, além da criação de obras inéditas como Variações, Jeu de cartes e Vivaldi Opus 3, de autoria de Semi Jambai.
No período compreendido entre a primeira e a segunda apresentações, o corpo de baile excursionou pelo interior do estado do Paraná em uma iniciativa do projeto É Tempo de Cultura, promovido pelo governo do estado. As apresentações tiveram uma grande acolhida, traduzida pelas plateias lotadas em Campo Mourão, Jacarezinho, Bela Vista do Paraíso e outras cidades do interior do estado. Em 31 de janeiro de 1970, uma nova audição é realizada para o preenchimento de vagas no corpo de baile. E o grande destaque é o aproveitamento local dos alunos recém-formados na Escola de Danças do Teatro Guaíra. Personalidades de destaque no cenário da dança brasileira são convocados pelo superintendente da Fundação Teatro Guaíra, Sr. Otávio Ferreira do Amaral Neto, para compor a banca. Arthur Ferreira dos Santos, maître de balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Consuelo Rios, Marika Gidali e Semi Jambai. O diretor artístico da Fundação Teatro Guaíra, Edilson Costa, também se faz presente na ocasião. 14 dos 25 candidatos ao corpo de baile da Fundação Teatro Guaíra obtiveram média nas provas para preenchimento das 15 vagas existentes, sendo 8 delas preenchidas por alunos da Escola do Teatro Guaíra, e que passaram a receber, a partir de então, o mesmo salário inicial pago mensalmente aos membros do corpo de baile da Fundação Teatro Guaíra. Os bailarinos aprovados na ocasião foram Adelina Mores, Aline Jambai, Beatriz Brino, Catarina Rocha, Ceci Chaves Edson Canesso Garcia, Gleise Laís Marte, João Carlos Caramês, Loraci Cetraguini, Manuel Correa Pousa, Maria Helena Reis Gomes, Miriam Trapli, Raquel Caetano dos Santos, Rosana de Vasconcelos Ferreira, Roselipe Saia e Humberto da Silva. Nem todos os bailarinos tomaram posse de seus cargos após a audição. E em 14 de março de 1970, acontece um novo teste de seleção em segunda chamada, com a presença do diretor artístico Edilson Costa e com uma banca examinadora composta pelos mestres Arthur Ferreira dos Santos, René Wells, Carlos Moraes e Semi Jambai. Nessa ocasião, segundo a ata do teste de seleção, foram aprovados os seguintes bailarinos: Beatriz Brino, Catarina Rocha, Ceci Chaves, Edson Canesso Garcia, Eliana Nogosek, Gleise Laís Marte, Glória de Fátima Gonçalves, Yara Regina da Cruz, João Carlos Caramês, Loraci Cetraguini, Maria Helena Reis Gomes, Maria Jacira Amaral, Rita de Cássia Monte e Rosana de Vasconcelos Ferreira. A imprensa local destacou a questão da captação dos bailarinos da Escola do Teatro Guaíra como uma forma bastante benéfica de valorização dos artistas curitibanos. Abre aspas. Este ano, 1970, foram aprovados os 8 primeiros bailarinos formados pelo curso de danças clássicas, reestruturado em 1963 e que tem a duração de 7 anos. Os primeiros bailarinos, bailarinas, a receberem diploma da Fundação Teatro Guaíra são os seguintes: Humberto da Silva, Ceci Chaves, Roselipe Saia, João Carlos Caramês, Raquel Caetano dos Santos, Rita de Cássia Monte, Maria Helena Gomes e Catarina Campos Rocha. Fecha aspas. Um fator importante a ser destacado quanto à estrutura organizacional interna do corpo de baile diz respeito ao aproveitamento técnico e artístico de seus integrantes que, de acordo com a superintendência da Fundação e o diretor Semi Jambai, deveriam se submeter
anualmente a uma banca de avaliação, com a finalidade de, abre aspas, não descuidar de seus estudos e manter o biotipo adequado à prática profissional da dança. Fecha aspas. A imprensa local destaca o fato, abre aspas, mesmo as 8 bailarinas e 2 bailarinos que em 1969 formaram o corpo serão obrigados a prestar exames, pois a intenção do Teatro Guaíra é manter sempre um grupo de excelentes bailarinos. Fecha aspas. Da mesma forma que a audição para a contratação de novos membros, também nestes casos de avaliação interna, eram convidadas personalidades de renome nacional na área da dança. O relato de uma matéria jornalística fornece pistas para o entendimento desse processo anual e da seriedade com que os bailarinos profissionais enfrentavam. Abre aspas. Teatro Guaíra, 14 horas e 30 minutos. Nas escadarias da nova ala do grande auditório em obras, uma dezena de moças, malhas pretas e sapatilhas brancas, esfregam as mãos nervosamente. No segundo andar, sala de aulas número 3, um grande salão com espelhos e barra de ferro. Junto às paredes, 6 outras moças observam as instruções do coreógrafo Semi-Jambai e preparam-se para iniciar uma dança. Defronte, em uma grande mesa, estão sentadas 2 senhoras, Marika Gidali e Consuelo Rios. Cabelos um pouco grisalhos, físico de atleta, Arthur Ferreira Santos. Os 3 são bailarinos e coreógrafos, que vieram de São Paulo e Guanabara a convite da Superintendência do Teatro Guaíra para examinar os candidatos, 13 moças e 4 rapazes, que mostram sua técnica de dança, agilidade e elegância, disputando as 15 vagas do corpo de baile, criado em maio do ano passado por decreto do secretário Cândido de Oliveira da Educação e Cultura e que prevê exames anuais para a contratação de seus integrantes. Foi esta a fórmula encontrada para evitar que as bailarinas e bailarinos escolhidos para o corpo descuidassem de seus estudos. Anualmente, em provas abertas a todos os profissionais, são selecionados os melhores para integrar o corpo. Fecha aspas. Em 1970, o programa tem o título Espetáculo de Bailados com o Corpo de Baile do Teatro Guaíra. E a estreia da temporada acontece nos dias 8 e 9 de agosto. O texto de apresentação já permite antever as origens da preparação técnica e do estilo a ser adotado na concepção coreográfica da companhia. Abre aspas. O corpo de baile do Teatro Guaíra foi criado com a finalidade de divulgar o balé clássico e moderno, sendo a concretização de um sonho que pairou por muitos anos no coração de todos, no afã de vivificar e unir as artes em nossa terra. Com apenas 1 ano e meio de existência, apresentou-se com sucesso nesta capital e em diversas cidades do interior do estado. É orientado pelo professor Semi-Jambai, que juntamente com sua esposa, Jaci França, desempenham as funções de primeiros bailarinos do conjunto. Fecha aspas. O diretor Semi-Jambai, devido à falta de bailarinos para integrar um número ideal em um corpo de baile, propõe à superintendência da fundação criar a função de estagiários e, com isto, após assistir às aulas na escola de danças, convida, ainda em 1970, 3 jovens bailarinas, Kátia Giraldi, Miriam Nogoseki e Rita de Cássia Monte. Estas alunas faziam aulas com o corpo de baile e apenas as avaliações, provas bimestrais, com a escola, pois ainda não eram formadas. A temporada oficial de 1970 aconteceu nos dias 8 e 9 de agosto, mantendo como solistas Semi-Jambai e sua esposa, Jaci França,
e tendo na confecção de cenografia e adereços Jorge Eli Trauer. Foram mantidos os mesmos integrantes da equipe técnica do ano anterior. Faziam parte do programa as remontagens de repertório de balé clássico, Raimunda e Casse-Noisette, além de coreografias inéditas de Jambay, tais como Trovadorescas, Estudo número 1, Hommage e Carmina Burana. O saldo dessa direção artística, que duraria de 1969 a 1970, é a criação e a manutenção de princípios norteadores na definição de uma identidade regional, a partir da estruturação de um elenco jovem e autóctone, além da clara opção pelo modo tradicional de pensar e fazer dança, traduzido por meio das aulas diárias de dança clássica e das tentativas da inserção de uma modernidade, explícita na escrita dos programas, mas não tão claramente na criação do repertório artístico, no qual se pode notar o grande número de remontagens de bailados tradicionalmente clássicos ou de linhagem neoclássica. A identidade tradicional até aqui delineada justifica-se como um meio de lidar com o tempo e o espaço, inserindo o repertório ou a experiência particular do corpo de baile na continuidade do passado, presente e futuro, os quais, por sua vez, são estruturados pelas práticas recorrentes adotadas na preparação técnica, nas remontagens, nas criações coreográficas do diretor, maitre, coreógrafo e seus convidados, temporadas oficiais, turnês pelo interior do estado e a configuração hierárquica de, abre aspas, bailarinos solistas e corpo de baile, fecha aspas. Tal estrutura começaria a ser questionada na gestão artística seguinte. O revezamento na direção artística, identidade e regionalismo. Em 15 de março de 1971, Haroldo Leão Pérez assume o governo do estado e mantém seu cargo até 23 de novembro, sendo então substituído por Pedro Viriato Parigô de Souza. Em agosto de 1971, na gestão do superintendente Hélio Puglielli, contrata-se o maitre e coreógrafo Jurek Chabalevski para dirigir o corpo de baile. Nesse mesmo ano, foi indicada a professora Loraci Cetraghini para ocupar o cargo de assistente de direção. Nascida em Curitiba, Loraci tem uma importância fundamental no contexto dos primeiros anos de atividade do corpo de baile do Teatro Guaíra. Foi bailarina desde a criação da companhia, tendo acumulado funções como ensaiadora, maitre e assistente de direção, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo de coordenadora do Departamento de Dança do Centro Cultural Teatro Guaíra. Dentre os primeiros trabalhos coreográficos de Chabalevski para o corpo de baile, destacam-se Grifon Triunfante com música de Rinaldo Rossi. Para essa obra foi convidado o bailarino Jean Vardet para o papel título. E Luz, bailado em 5 movimentos com música de Bach. Considerada sua obra-prima, Luz permanece vários anos no repertório da companhia. Em setembro de 1971, numa audição para reclassificar e admitir novos integrantes, foram contratados os bailarinos Adelina Mores e Jair Moraes. Os novos gestores das atividades artísticas do corpo de baile e responsáveis pela redefinição de sua identidade perante o público encontram muitas vezes empecilhos para a realização de seus intentos. A começar pela imagem que o balé adquirira ao longo dos 2 anos de atividades iniciais, gerados pelos balés curtos e incompletos, muitos solos e pas de deux, centrados nas figuras de Semi-Jambay e Jaci França, e que acabaram por aumentar as expectativas da plateia curitibana em relação à produção de um espetáculo completo
inteiramente dançado pelo corpo de baile, e não apenas por seus solistas, que assumiam as tarefas mais complexas dentro da obra. Referências a este fato são correntes na imprensa local. Um balé para o povo. Abre aspas. Mas não se trata somente de colocar em debate o teatro, que tem valores entusiasmados. É necessário tudo que essa obra grande, no sentido físico, é capaz de realizar de grande no sentido artístico. Lá nos fundos, do lado da Rua Amintas de Barros, todo dia, lidera um grupo de bailarinos uma das maiores expressões do balé, que é o professor Jurek Chabelewski. Ele e a professora Loraci Setraghini têm só um pensamento: tentar readquirir a confiança do público, que até aqui fora enganado com falsos espetáculos. Para isso, se pretende dar ao corpo de baile do Guaíra um repertório rico de obras completas, apresentando um trabalho digno do povo paranaense. Para readquirir a confiança do público, Chabelewski contava com um elenco composto por 11 bailarinos, que atuaram na temporada oficial de 1971, levando à cena as obras criadas por Semijambai na gestão anterior, além da remontagem do balé de repertório Copélia. Por sugestão da Superintendência da Fundação, o elenco passa a integrar o que se denominou um conjunto de câmara não oficializado. Os bailarinos que compunham o conjunto coreográfico, após teste de seleção realizado nos dias 28, 29 e 30 de janeiro, eram Adelina Mores, Ana Maria Ferreira Silva, Catarina Rocha, Eliana Nogosek, Jair de Moraes, João Carlos Caramês, Maria Jacira, Miriam Nogosek, Raquel Caetano dos Santos, Renan Castelon, Rita Cássia V. Monte, Rosane Vasconcelos Ferreira, Roseli Saia, Vera Cristina Maciel. Por ocasião dos festejos do sesquicentenário da independência do Brasil, foram realizados vários espetáculos do corpo de baile. Em União da Vitória e Porto União, promoção da Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras. Em Palmas, promoção da Sociedade Artística SAG. E em Cornélio Procópio, promoção da Prefeitura Municipal. Os dois primeiros bailarinos, Adelina Mores e Jair Moraes, deixam o corpo de baile para prestar exames para o corpo de baile do Teatro Municipal de São Paulo, sendo ambos aprovados com distinção e contratados. Para a vaga masculina, contrata-se o bailarino e professor Renan Castelon. Em 1972, a temporada conta ainda com a montagem da obra Paixões Rebeldes, para 6 solistas, com coreografia de Jurek Chabelewski, a partir da música de J.S. Bach. Abre aspas. Esta obra foi apresentada em várias cidades brasileiras, inclusive reinaugurando o Teatro Sabará, em Minas Gerais. Fecha aspas. Em 11 de julho de 1973, o governador Pedro Viriato Parigô de Souza falece no exercício do cargo, sendo substituído interinamente por João Mansur até 11 de agosto, quando Emílio Hoffmann Gomes, eleito indiretamente, assume o governo até 1975. Neste período de transição, são realizados espetáculos do corpo de baile em Jacarezinho, Guarapuava, Ponta Grossa e em Curitiba, vários espetáculos beneficentes para o terceiro Salão da Mulher. Neste ano, convida-se o bailarino Hugo de la Valle, que permaneceu durante o ano todo solando importantes bailados do repertório. E o projeto É Tempo de Cultura leva novamente o corpo de baile para uma excursão ao litoral e ao interior do estado. Antonina, Morretes,
Lapa, Paranaguá, Paranavaí, Toledo, Cascavel, Palmas, Clevelândia, Rio Negro, bem como a São Bento do Sul, em Santa Catarina. No programa dessas apresentações constavam as novas obras de Chabelevski, O Mandarim Maravilhoso, Danças Ciganas e Pastoral de Outono. Em 1974, o diretor superintendente da Fundação, Sally Volokita, e o diretor artístico do Teatro Guaíra, Antônio Carlos Gerber, propiciam uma turnê do Corpo de Baile pelo estado de Minas Gerais no mês de julho, por ocasião do 8º Festival Internacional de Dança, apresentando-se em Ouro Preto, Belo Horizonte, Teatro Francisco Nunes, e Sabará, Teatro Sabará, com as obras Luz e Paixões Rebeldes, ambas de Chabelevski. A partir de 1974, o elenco conta com os seguintes artistas: Ana Maria Ferreira Silva, Eleonora Greca, Eliane Negosecki, Isamara Bauer, J.C. Caramês, Loraci Cetraghini, Maria Jacira Amaral, Miriam Negosecki, Raquel Caetano, Renan Castelon, Rita Cássia de Monte, Roseli Pissaia e Vera Cristina Maciel. Um dos grandes acontecimentos da temporada do Corpo de Baile foi a apresentação no Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto, o Guairão, durante as comemorações de sua inauguração após o incêndio de 1970. O Corpo de Baile abre o Encontro de Corpos de Baile do Brasil, com a estreia nacional de Mosaicos do diretor e coreógrafo Chabelevski, com música do compositor brasileiro Marlos Nobre. A coreografia é assim descrita no programa de estreia. Abre aspas. Mosaicos é um enorme painel sonoro, feito por grupos contrastantes, ora ágeis como o canto de pássaros, ora fluidos, como impressões líquidas do mar. Breves motivos sonoros saltando de um a outro timbre instrumental. Em ciclos, a atmosfera é tensa e de expectativa. Jogos estabelece fortes sonoridades orquestrais, convergindo na conclusão da obra para os limites extremos dos instrumentos, terminando por um golpe violento de percussão. Fecha aspas. Em março de 1975, o governador do estado, Jaime Canete Júnior, nomeia Francisco Borsari Neto para a Secretaria de Estado da Educação e Cultura. Neste mesmo ano, o diretor superintendente da fundação era Maurício Távora e o diretor artístico da instituição, o ator paranaense J.D. Baggio. Jurek Chabelevski viaja ao Uruguai para iniciar um intercâmbio cultural entre os dois países e remonta para o Corpo de Baile Sodré III daquele país algumas obras do Corpo de Baile da Fundação Teatro Guaíra: Luz, Paixões Rebeldes e Mosaicos. Esta última obra foi assistida pelo autor da trilha sonora, Marlos Nobre, que viajou ao Uruguai especialmente para a estreia. Durante a viagem de Chabelevski, a professora Loraci Cetraghini assumiu a coordenação do corpo de baile. Foi a responsável pela realização de um espetáculo para a 22ª Convenção dos Lions Clubes. Nesse período, o elenco era composto pelos seguintes bailarinos: Ana Maria Ferreira Silva, Débora Arzua, Eleonora Greca, Eliana Negosecki, Isamara Bauer, J.C. Caramês, Josi Feijó, Loraci Cetraghini, Maria Jacira Amaral, Marta Negin, Miriam Negosecki, Raquel Caetano, Renan Castelon, Ricardo Pontes, Rita Cássia de Monte, Rosana Alpitli, Roseli de Souza,
Sérgio Royer, Sônia Cato e Vera Cristina Maciel. Com o regresso de Chabelevski, em agosto, foram contratados mais 2 bailarinos como parte do plano de ampliação do corpo de baile: Carlos Zagueiro e Vandilson Montenegro, totalizando assim 7 bailarinas, 4 bailarinos e 4 estagiárias. Também foram convidados os primeiros bailarinos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro: Cristina Martinelli, Aldo Lotufo, Emílio Martins e José de Moura. Para a realização da temporada oficial do segundo semestre de 1975, contratou-se a coreógrafa Emma Sintani para montar o segundo ato de O Lago dos Cisnes e El Amor Brujo, criada a partir da música do compositor Manuel de Falla. Graças a essa montagem, em 1976, na programação em homenagem ao centenário de nascimento de Manuel de Falla, 1876-1976, o corpo de baile seria convidado a fazer 3 apresentações de El Amor Brujo no Teatro Municipal de São Paulo, com a Orquestra Sinfônica Municipal sob a regência do maestro Henrique Morelenbaum. Chabelevski coreografa uma nova obra, Fantasia Brasileira, a partir da música do compositor brasileiro Francisco Mignoni. Emma Sintani remonta o segundo ato do balé de repertório clássico O Lago dos Cisnes. Em um balanço sobre a gestão artística de Jurek Chabelevski, pode-se afirmar que a identidade móvel do corpo de baile sofreu uma espécie de deslocamento, admitindo-se que uma identidade deslocada seja aquela cujo princípio norteador central, ideia para a manutenção e ou criação de uma técnica e um repertório estilístico, não é substituído por outro, mas por uma, abre aspas, pluralidade de centros, fecha aspas. O que se observa nesse período de 5 anos é que não houve um princípio articulador que procurasse reforçar ou desestruturar a identidade anteriormente mapeada na construção de uma dança cuja matriz regional paranaense estivesse presente em todas as obras propostas. Na questão do elenco absorvido entre 1971 e 1975, não só paranaenses o compuseram, mas, acima de tudo, ocorreram os convites a bailarinos de destaque nacional para reforçar a imagem de um grupo forte tecnicamente e apto para remontar e dançar bailados de repertório, sobretudo clássico. Na composição de obras originais, pode-se destacar a opção de trabalhar com compositores alicerçados na modernidade brasileira, tais como Marlos Nobre, Mosaicos, Rinaldo Rossi, Grifon, Triunfante e Francisco Mignoni, Fantasia Brasileira. Essa identidade deslocada, sobretudo da gestão anterior, reforça e desarticula ao mesmo tempo a identidade concebida anteriormente, abrindo possibilidades de novas conexões, de novas formas de conceber um grupo que se tornaria, na gestão que irá suceder a de Chabelevski, um corpo de baile híbrido, formado por elementos paranaenses, agregados aos estrangeiros que por aqui chegaram, vindo a acrescentar experiência e maturidade à companhia. Integrados elenco e repertório de nível internacional, era chegada a hora de se projetar nacionalmente. E nessa projeção e nesse deslocamento de identidade, nenhuma obra clássica ou moderna tornou-se o veículo condutor da produção do novo, abre aspas, sujeito corpo de baile, fecha aspas. Foi preciso o ingresso no balé romântico e a remontagem de uma de suas mais significativas obras, o Bailado Gisele, para dar visibilidade ao processo de transição e deslocamento do local para o nacional.
Os novos rumos do corpo de baile previam um caminho traçado na ponta dos pés. Novos rumos para o corpo de baile. A consagração de Gisele. Em 1976, ainda na gestão de Maurício Távora Neto, como diretor superintendente da Fundação Teatro Guaíra, assume a direção do corpo de baile o bailarino e coreógrafo argentino Hugo de la Valle, e Loraci Cetraghini continua como assistente de direção. O corpo de baile, passando por diversas reformulações, atinge em 1976 um total de 24 bailarinos, sendo 14 moças e 10 rapazes. Alguns destes integrantes vinham de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, e foram aprovados em testes de seleção ocorridos em março e abril de 1976. Personalidades do mundo da dança, tais como Elba Nogueira, assessora de dança do Ministério da Educação e Cultura do Rio de Janeiro, Marília Franco, Ceci Chaves e Erivaldo Cavalcante, foram convidados a compor as bancas examinadoras. Após a realização dos testes, foram selecionados os seguintes bailarinos para compor o elenco do corpo de baile em 1976. Ana Maria Ferreira Silva, Carla Reineck, Carlos Lousada, Cíntia Vasconcelos, Débora Arzua, Eduardo Nunes, Eleonora Greca, Francisco Duarte, Hélio Abreu, Hilton Rodarte, J.C. Caramês, Jossi Feijó, Jorge Defune, Loraci Cetraghini, Maria Jacira Amaral, Miriam Negosec, Rita Cássia M. Correa, Rosaires Corrá, Rosane Ruótulo, Úrsula Ionen e Vera Cristina Maciel. E quais eram os objetivos do corpo de baile nesse período? Os objetivos primordiais do corpo de baile estão relacionados à divulgação do balé clássico e moderno, através de espetáculos na capital e no interior do estado. A formação de um público apreciador da arte de terpsicore e o cultivo de uma tradição coreográfica em nosso estado. A tradição clássica vinha se mantendo por meio da circulação de obras de repertório tradicional, mas isso não impedia o diretor coreógrafo de experimentar novas tendências de movimento, traduzidos pela dança moderna em algumas de suas montagens coreográficas. Em 1976, ele faz um convite à bailarina e coreógrafa Rita Pavão e juntos levam à cena no ano seguinte a obra vanguardista C.B. on the Rock, com direção musical, montagem de Vassil Stuparik. Após a audição, em março de 1976, e a pedido do diretor artístico, que não pretendia acumular funções como seus antecessores, contrata-se o maître de ballet, também argentino, Anton Garces. Para a temporada de 6 a 14 de novembro de 1976, o primeiro programa incluía a apresentação do famoso bailado romântico Gisele, e na época, ao decidir pela montagem desta obra, Maurício Távora sofreu críticas, mas a qualidade do espetáculo provou que os bailarinos reunidos no corpo de baile da FTG e a competência de Hugo de la Valle justificavam o investimento. Távora precisou rebater as críticas, preocupadas com a extinção da identidade modernista e inovadora que o corpo de baile havia adquirido, com as seguintes alegações. Abre aspas. O corpo de baile tem uma base de trabalho acadêmica, porém com diversas e bem-sucedidas incursões no moderno, na experiência, na pesquisa. O interesse pela novidade existe,
mas não afasta a presença de um amor pela cultura universal. Fecha aspas. Maurício Távora Neto via no balé uma excelente alternativa para a formação de novas plateias, meta preconizada pelo ministro da Educação e Cultura, Ney Braga, para o desenvolvimento cultural, abre aspas, aliando movimento e boa música, a linguagem da dança é universal, fecha aspas. Tal meta, a formação de plateias, era um projeto criado e coordenado por Loraci Setraghini, seguindo as injunções políticas e culturais do governo direcionadas aos alunos de primeiro e segundo graus, atual ensino fundamental e médio, das redes municipal e estadual. O bailado Gisele era visto e justificado por Távora no sentido de oportunizar grandes obras didáticas de repertório ao público jovem, o que seria, em sua concepção, uma das tarefas de uma companhia estatal e de utilidade pública. O espetáculo só teve críticas positivas, inclusive de publicações internacionais. Entretanto, além do próprio Hugo de la Valle, que assumira o papel de Albrecht, seria necessário, no entendimento do diretor artístico, convidar uma bailarina de renome internacional para o papel personagem título da coreografia. Aqui entram em questão a qualidade técnica desejável e uma possível visibilidade proporcionada pela mídia ao tratar-se de convidados de projeção internacional. A Fundação Teatro Guaíra convida a bailarina argentina Mônica Panader para interpretar, apenas na estreia, o papel da heroína romântica. Também é convidado o maitre de origem belga, Georges Rubiers, casado com Panader, para trabalhar durante 3 meses com o corpo de baile, aperfeiçoando os bailarinos técnica e artisticamente. Entre 1976 e 77, o corpo de baile da Fundação Teatro Guaíra fez mais de 30 apresentações do Balé Gisele, merecendo não apenas os aplausos do público local, mas obtendo ótima aceitação em apresentações feitas no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, entre outras capitais. Pode-se afirmar que esta remontagem foi o primeiro grande sucesso do corpo de baile nacionalmente, incluindo o binômio público e crítica especializada. Alguns fatores serão decisivos para este fato, a saber, um número maior de integrantes para a montagem de um grande bailado e o carisma de uma jovem estrela convidada e ainda desconhecida do público brasileiro, a bailarina carioca Ana Botafogo. O convite para submeter-se a um teste para o papel de Gisele, como corpo de baile da Fundação Teatro Guaíra, após a estreia do bailado que teve a participação da argentina Mônica Panader, veio por meio de Dora de Paula Soares, conhecida professora de balé e diretora da conceituada Escola de Danças Estúdio D1, em Curitiba, com o apoio de Hugo de la Valle. A temporada, programada para 3 meses em Curitiba, estendeu-se e Ana acabou dançando outros balés do repertório da companhia, além de Gisele. Abre aspas. Ana e Curitiba resultaram numa união feliz, uma espécie de namoro à primeira vista. Fecha aspas. Em 1977, o número de bailarinos aumentou consideravelmente. O corpo de baile tornava-se, abre aspas, um organismo estável com 30 bailarinos, 11 rapazes e 19 moças, atuando como profissionais contratados e, como tal, trabalhando em média 8 horas por dia, divididos em aulas, ensaios e remontagens dentro da mais moderna técnica. Fecha aspas. Assim, com coreografia de Hugo de la Valle e cenário de Maurício Távora Neto, superintendente, e tendo Ana Maria Botafogo como primeira bailarina, o balé que, abre aspas,
Teve sua estreia mundial na Ópera de Paris em 28 de julho de 1841, com coreografia de Jean Corali e Jules Perrault, argumento de Théophile de Gautier. Na época, o corpo de baile contava com o maître Anton Garcês e com os seguintes bailarinos: Ana Botafogo, Ana Maria Ferreira Silva, Carla Reineck, Carlos Lousada, Cíntia Vasconcelos, Eduardo Nunes, Eduardo Freire, Eleonora Greca, Flávio Sampaio, Francisco Duarte, Hélio Abreu, Hilton Rodarte, João Carlos Caramês, Joci Feijó, Jorge Rodrigues, Jorge Defune, Loracice Traghini, Luiz Nascimento, Maria Jacira Amaral, Rita Cássia M. Correa, Rosaires Corrá, Rosane Ruótulo, Tânia Lupe e Vera Cristina Maciel. A lista de bailarinas estagiários provenientes da Escola de Dança do Teatro Guaíra era composta por Bettina Dalcanali, Daniela de Rossi, Daisy War, Elaine Sobrinho, Lia Comanduli, Maria Luísa de Paula Soares, Marta Negin, Regina Kotaka, Suzana de Paula Soares, Silvia Andrzejewski, Vânia Kesikowski e Virgínia de Paula Soares. Rapidamente, a combinação corpo de baile mais Ana Botafogo mais turnê nacional, principalmente no eixo Rio-São Paulo, renderam uma grande repercussão na mídia, como se observa numa das matérias do jornal O Estado do Paraná. Abre aspas. O corpo de baile da Fundação Teatro Guaíra vem se constituindo numa das maiores peças promocionais do Paraná. Recentemente focalizado pelo Fantástico, exibido em todo o país através da Rede Globo de televisão, o nosso balé também apareceu nos principais jornais do Rio, São Paulo e Porto Alegre, onde se exibiu com o bailado Gisele. Também em Brasília, Gisele foi aplaudida em pé no superlotado ginásio Presidente Médici, por um público formado, em sua maioria, pelas autoridades de maior destaque no Brasil. Na semana passada, primeira semana de novembro de 1977, a TV Educativa exibiu uma gravação feita a cores de Gisele. Tantos foram os telefonemas e solicitações que a teleemissora do Ministério da Educação e Cultura reprisou o espetáculo durante a programação de 15 de novembro e vai repeti-la ainda no próximo domingo. Enquanto isso, flashes do bailado destacando seu sucesso no Rio e em Brasília foram feitos pelo informativo cinematográfico Atualidades Atlântida, em exibição aqui na cidade e em todo o Brasil. Fecha aspas. Em dezembro de 1977, o corpo de baile recebe o Prêmio Destaque Artístico do Ano, na edição dos Melhores do Ano, publicada pelo jornal Diário Popular. E, abre aspas, também em 77, a revista Dance Magazine, dos Estados Unidos, teceu comentários elogiosos ao jovem corpo de baile. Fecha aspas. A imprensa, sobretudo local, não se cansa de frisar o destaque atingido pela Companhia Paranaense em solo brasileiro. Abre aspas. O corpo de baile do Teatro Guaíra começa a se destacar como um dos melhores do cenário nacional, consolidando-se neste ano como um dos principais grupos de dança do sul do país. Fecha aspas. Foi nesta época que uma jovem bailarina paranaense do corpo de baile começa a despontar como uma futura solista, substituindo Ana Botafogo em algumas récitas, e em breve viria a assumir o título de primeira bailarina da companhia.
Trata-se de Eleonora Greca. Em uma matéria jornalística de 1977, pode-se observar que já fazia abre aspas, grande sucesso, sendo aplaudida várias vezes em cena aberta por sua excelente interpretação do papel-título Gisele. Fecha aspas. Ainda para a temporada de 1977, motivados após o sucesso de Gisele, o corpo de baile se apresentava com um novo programa, composto por 4 bailados, destacando-se o Poema do Êxtase, de Anton Garcés, com música de Scriabin, e Festival de Flores em Genzano, com música de Elsted. Para este último bailado, um pas de deux, a interpretação é de Hugo de la Valle e da bailarina convidada de origem argentina, Elsa Mochen. O término do ano de 1977 trazia o mérito da consagração regional e nacional, almejado tanto no âmbito político e cultural, com uma maior visibilidade da cultura paranaense, quanto no artístico, pelo prestígio do jovem corpo de baile. Em termos numéricos e estatísticos, o superintendente, em seus relatórios anuais, apontava: de 1975 a 1978, o corpo de baile apresentou 114 espetáculos, tendo sido assistido por 135.689 espectadores em 36 cidades brasileiras. Entretanto, mais um ciclo era encerrado na direção e concepção artística do grupo. Hugo de la Valle foi convidado pelo diretor Carlos Leite e aceitou coreografar a mais nova companhia estatal de balé no Brasil, a Companhia do Palácio das Artes, em Belo Horizonte, Minas Gerais. De la Valle foi um marco de fundamental relevância para a trajetória do corpo de baile. O diretor e coreógrafo não se preocupou apenas com a história e a manutenção da identidade do grupo, sob condições precedentes que lhe foram dadas. Deslocando a sua unidade regional paranaense para o global, convidados de outros estados e países, principalmente argentinos, encontrou numa obra romântica o carro-chefe para divulgar, circular e contaminar o cenário brasileiro com uma dança feita por um grupo paranaense em formação constante, feito de ciclos, aquisições e perdas de elenco. Essa gestão artística e suas obras mostram uma identidade móvel, evolutiva, porém ainda inacabada. Admite-se que, antes de ser uma identidade, o corpo de baile era uma espécie de identificação móvel, ou seja, poderia ser compreendido como um processo em andamento, pois em cada fase anteriormente descrita percebem-se alicerçados pedaços de conceitos, diretrizes, autores, estilos, compositores brasileiros ao lado de estrangeiros, corpos e danças tradicionais, clássicas, neoclássicas e obras originais modernas. Certamente, o corpo de baile continuaria buscando a sua identidade e construindo uma trajetória que teceria as diferentes etapas de sua construção, divididas dentro de uma unidade, de uma ideia. A ideia ainda permanecia a mesma: criar e aperfeiçoar um grupo forte tecnicamente, expressivo cenicamente e identificado à sua cultura, ainda que a sua cultura fosse a dança, livre de identificações, amarras e cidadania fixa. O corpo de baile amplia o mapa de suas constelações. Dança com sotaque carioca. A mobilidade identitária constante faz dialogar a dança e a política. Neste caso,
A dança das cadeiras administrativas governamentais iria redefinir o staff técnico da Fundação Teatro Guaíra. Em 1978, um novo secretário de Estado da Educação e Cultura é nomeado. Trata-se de Eleutério Dallazen, e o novo diretor superintendente do Guaíra passou a ser o advogado Alberto Garcês Duarte Filho, enquanto o ator J.D. Baggio manteve seu cargo na direção artística da instituição. Em agosto de 1978, Eric Valdo é contratado como diretor e maître do corpo de baile. Junto com ele, também ingressam na companhia sua esposa, a bailarina Eliana Caminada, e o bailarino Aldo Lotufo. Tendo os três desenvolvido suas carreiras profissionais no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Loraci Cetraghini continua atuando como assistente de direção. Apostando na direção de Eric Valdo, a bailarina Ana Botafogo, balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, retorna a Curitiba para reintegrar-se ao elenco do corpo de baile do Teatro Guaíra. Esse inusitado, abre aspas, sotaque carioca, fecha aspas, dado à companhia paranaense nesse período, é destacado em diversas matérias jornalísticas locais. Abre aspas. Com duas das melhores bailarinas brasileiras, Ana Botafogo e Eliana Caminada, pertencentes ao grupo, e tendo como bailarino convidado Aldo Lotufo, do Rio de Janeiro, o corpo de baile da Fundação Teatro Guaíra estreia dia 23 de novembro a sua temporada oficial de 1978. Sob a direção do maître Eric Valdo, o corpo de baile apresentará um programa inédito, composto por montagens próprias do grupo, dividido em 3 partes. Na primeira parte, o bailado Homenagem a Patápio, com música do compositor brasileiro Patápio Silva, focalizando o Brasil na época de 1900. A coreografia é de Eric Valdo, a cenografia e figurinos do famoso artista carioca Nilson Pena, várias vezes premiado. Neste bailados, os solos serão alternados pelas duplas Ana Botafogo, Aldo Lotufo, Eliana Caminada, Otton Rocha e Eleonora Greca, J.C. Caramês. A segunda parte do programa será um divertissement, do qual farão parte valse, águas primaveris, choro cromático e Romeu e Julieta, a cena do balcão. A terceira parte do programa será um grande bailado, apresentando os solistas e todo o corpo de baile. Etude, com música de Czerny e coreografia de Eric Valdo. A execução de figurinos é de Maria Rocha, gentilmente cedida pelo balé Dalal Achar, do Rio de Janeiro. Fecha aspas. Além das estrelas cariocas e dos bailarinos solistas mencionados na matéria, compunham o elenco à disposição do diretor Eric Valdo após a realização de 3 audições realizadas em 1978, os seguintes bailarinos: Albécio Tavares, Alberto Romeiro, Ana Maria Silva, Bettina Dalcanali, Carla Reineck, Carlos Lousada, César Melo, Cristina Canmiller, Cíntia Vasconcelos, Daisy War, Eduardo Nunes, Eduardo Freire, Elaine Sobrinho, Hilton Rodarte, Hugo Ara, Joci B. Santos, Lia Comanduli, Mário J. Jarre, Miriam Braga, Regina Kotaka, Rita Cássia M. Correa, Roberto Lima, Roosevelt Alfaro, Rosaires Corrá, Silvia Andrzejewski,
Vânia Keisikovski e Vera Cristina Maciel. A primeira montagem coreográfica de Eric Valdo é o bailado Homenagem a Patápio. Esta coreografia teve várias tentativas para ser encenada anteriormente no Rio de Janeiro, nunca encontrando receptividade, produção adequada ou, ao menos, mínimas condições necessárias, como um elenco adequado para ser dançada. A jornalista e crítica de dança Susana Braga faz referência à contratação acertada de Eric Valdo, além de predizer o futuro estilístico do corpo de baile do Guaíra. Abre aspas. Teatro Guaíra. Um grande salto em pouco tempo. A ida de Eric Valdo para Curitiba, onde assumiu o posto de diretor artístico e maître de ballet, revitalizou o conjunto, que passou a contar com novas e boas contratações, como a da ótima bailarina carioca Eliana Caminada. Ela está tendo a justa chance de mostrar e aproveitar o seu talento. A companhia, reunindo ainda poucos elementos, 22 bailarinos, é uma das mais acadêmicas do país e deverá, no futuro, especializar-se no repertório clássico tradicional. Os participantes são muito jovens e a direção da fundação não mede esforços para dar condições decentes e adequadas de trabalho aos bailarinos e coreógrafos, tanto financeira quanto artisticamente. É uma das companhias brasileiras mais ativas, tendo executado desde 1975 até a presente temporada 114 espetáculos, a que assistiram 135.689 espectadores em 36 cidades brasileiras. O trabalho do novo maître de ballet e coreógrafo Eric Valdo começa a aparecer na união do conjunto e definição de estilo. Sua contratação foi muito oportuna para uma companhia essencialmente clássica e ainda em formação. Do programa apresentado, Homenagem a Patápio constitui não só a grande novidade, como a obra de maior qualidade em todos os sentidos. O fato de um coreógrafo levar à cena a obra de Patápio Silva já é por si importante, e o trabalho de Eric vai além da preocupação com passos coreográficos. É uma tentativa bem-sucedida de remontar a história. Os intérpretes do papel principal são Eliana Caminada, para a qual a coreografia foi criada, ou Ana Botafogo, ou Eleonora Greca, que se revezam. Fecha aspas. O fato é que, em 1978, o repertório do corpo de baile se renovava e, em suas apresentações, a trilha sonora era especificamente comentada, pois, em sua grande maioria, apostava em compositores brasileiros, marca registrada da gestão artística de Eric Valdo e que certamente teria impacto no desenho da identidade do grupo. Das 9 obras editadas no programa de 1978, 6 foram criadas a partir de músicas de compositores brasileiros. Homenagem a Patápio, Patápio Silva, Valse, Paulo Jobim, De Improviso, Francisco Mignone, Idílio, Ernesto Nazaré, Cor Cromático, Benjamin Araújo, todas as obras de Eric Valdo e Baquiana, Heitor Villa-Lobos, do coreógrafo Anton Garcês. A jornalista e crítica de dança paulista Maribel Portinari também ressalta alguns aspectos da companhia do Teatro Guaíra após ter assistido ao espetáculo da temporada oficial do segundo semestre de 1978. Portinari salienta a questão da formação técnica corporal do corpo de baile. Poderia um corpo treinado classicamente
dançar obras contemporâneas? Abre aspas. A companhia vem realizando em quase 10 anos de existência um trabalho sério, digno de apreço e incentivo. Além de frequentes temporadas no moderno teatro da capital paranaense, onde tem sua sede e escola própria, frequentada por centenas de alunos, ela trata de levar a arte da dança às cidades do interior, sobretudo do sul do país. Tem, assim, penetrado em localidades onde até então jamais haviam assistido a um espetáculo de balé ao vivo, despertando interesse e entusiasmo e motivando a fundação de cursos. Com isto, o Corpo de Baile do Guaíra é, depois de Estágio 1 de São Paulo, a companhia que mais viaja pelo Brasil, sem se importar com palcos improvisados nem o desconforto dos ônibus. Outro projeto é ampliar o quadro de coreógrafos e introduzir algumas obras contemporâneas no repertório, desde que se possa contratar um professor que treine os bailarinos no estilo moderno. Fecha aspas. Nesta mesma análise crítica, duas bailarinas são mencionadas especificamente, Cristina Kammiller e Eleonora Greca, as quais deixariam sua marca registrada na gestão artística ainda por vir. Abre aspas. Valse, com música de Paulo Jobim e coreografia de Eric Valdo, foi uma agradável surpresa pela descoberta de Cristina Kammiller, uma baiana recém-contratada pelo Guaíra. Ela tem físico longilíneo, braços lindos e muita sensibilidade, podendo ir longe caso passe também por aquele estágio de aperfeiçoamento que, entre outros benefícios, confere maior desembaraço em cena. Idêntica recomendação vale para Eleonora Greca, outra jovem talentosa que conseguiu impressionar num difícil pas de deux criado por Hugo de la Valle, sobre música de Glazunov. Fecha aspas. O corpo de baile. Interiorização e popularização cultural paranaense. No período de Eric Valdo, retornam as apresentações no interior do Paraná, levando o novo repertório à cena e divulgando a cultura brasileira, principalmente a música brasileira, por meio da dança. A seguir, um depoimento da bailarina Ana Botafogo sobre essa época de viagens frequentes do corpo de baile. Abre aspas. Eu não conhecia o interior do Paraná. Nessa época do renascimento do Balé Guaíra, em 77, 78 e 79, houve no estado uma campanha muito grande de interiorização e popularização cultural. Dançávamos em cidades que muitas vezes eu nem sabia exatamente onde se localizavam. Algumas eram muito pequenas, cheias de barro vermelho. Minhas sapatilhas ficavam impregnadas daquela poeira. As crianças chegavam ao ginásio correndo, cheias de barro, direto para assistir aos espetáculos com enorme interesse. Fecha aspas. Entretanto, mudanças na condução política do Estado e na administração interna da Fundação Teatro Guaíra acabam afastando Eric Valdo da direção artística do corpo de baile. Antes disso, Ana Botafogo rescinde seu contrato com a Fundação e decide retomar sua carreira no Rio de Janeiro. O motivo inicial é o convite de Dalal Achar para Ana estrelar as produções da Associação de Balé do Rio de Janeiro. Com a saída do diretor artístico, a bailarina Eliana Caminada também retorna ao Rio de Janeiro. E por um curto período de indefinições e transição, o cargo de direção cabe provisoriamente a Loraci Cetraghini. As negociações entre Loraci e a nova superintendência do Teatro Guaíra, que assumiria o cargo em 1979, foram longas, porém intensas, conforme observa Veloso. Abre aspas.
A direção do Guaíra não queria algum profissional que viesse das circunvizinhanças. Loraci conta que o pré-requisito se dava em função do esgotamento de profissionais disponíveis na cidade. Baseada nessa solicitação do superintendente e do diretor artístico, Luiz Esmanhoto, e sabendo que Carlos Trincheiras, do Balé Gulbenkian, em Lisboa, tinha interesse em vir para o Brasil, Loraci o indica. Fecha aspas. O caminho que se iniciava a partir dessa indicação iria cunhar de forma irreversível uma identidade construída durante o mais longo período em que um diretor artístico já atuou junto ao corpo de baile. Mas esta é a história para um novo capítulo. Foto 4. Foto horizontal em tons de cinza, de autoria do fotógrafo Ivan Bueno. Cena do espetáculo Luz. Fundo escuro. Em primeiro plano, ao centro do palco, estão dois bailarinos com roupas em tons de cinza, em passo de balé, com uma das pernas apoiadas ao chão em ponta de pé e a outra estendida para trás em ângulo de 90 graus. Ao fundo estão 9 bailarinos com roupas claras, um ao lado do outro, formando uma espécie de meia-lua atrás dos solistas. Foto 5. Foto horizontal em tons de cinza, de autoria do fotógrafo Kalkbrenner. Cena do espetáculo Suíte de Raimonda. Fundo preto. 6 bailarinas estão uma ao lado da outra com a mesma pose de balé e figurino. Vestem tutus em tons claros. Foto 6. Foto em formato quadrado e em tons de cinza, de autoria do fotógrafo Kalkbrenner. Espetáculo Suíte de Raimonda. Fundo preto. 3 bailarinos estão de roupas claras, um ao lado do outro, em pose de balé. Foto 7. Foto na horizontal em tons de cinza, de autoria do fotógrafo Rui Tavares. Espetáculo Paixões Rebeldes. Fundo preto. Do lado esquerdo da imagem está a bailarina Vera Cristina Maciel, com um macacão justo que cobre todo o seu corpo e tem listas finas pretas. Seus braços e pernas estão cruzados. Ela olha para frente. Em segundo plano, do lado direito da foto, estão 2 outros bailarinos do elenco ao chão. Foto 8. Foto na vertical em tons de cinza, de autoria do fotógrafo Kalkbrenner. Cena do espetáculo Trovadorescas. Fundo claro. Quase ao centro da foto, em primeiro plano, está o bailarino Humberto da Silva com roupa preta. Ele está tocando uma espécie de alaúde, instrumento de cordas medieval. Atrás dele, em segundo plano, em fila, também com roupas pretas, estão as bailarinas Adelina Mores, Roseli Pissaia e Ceci Chaves com a mesma pose de balé. Foto 9. Foto em formato quadrado em tons de cinza, de autoria do fotógrafo Kalkbrenner. Sala de ensaio.
piso de madeira. 8 bailarinos estão um ao lado do outro olhando para a câmera, em poses de balé e roupas de ensaio. São eles da esquerda para a direita: Raquel Caetano, Ceci Chaves, João Carlos Caramês, Gleise Marte, Loraci Cetraguini, João Dionísio Leandro, Adelina Mores e Aline Jambai. Foto 10. Foto na horizontal em tons de cinza, de autoria do fotógrafo Kalkbrenner. Espetáculo Concerto Abstrato. Fundo escuro. 8 bailarinas estão em fileira, com pose de balé, sendo um dos braços levantado para o alto e o outro estendido na altura da barriga. Vestem todas colã preto e meia calça clara. São elas: Maria Helena Gomes, Adelina Mores, Ceci Chaves, Aline Jambai, Marina Jacira Amaral, Loraci Cetraguini e Gleise Marte. Foto 11. Foto em formato quadrado, em tons de cinza, de autoria do fotógrafo Kalkbrenner. Espetáculo Concerto Abstrato. Fundo escuro. Foco de luz no teto ao centro da imagem. 6 bailarinos estão um ao lado do outro, com um de seus braços levantados em direção ao foco de luz e outro braço estendido na altura do peito. As mulheres vestem colãs pretos com meias claras e os homens camisetas claras com calças pretas. São eles da esquerda para a direita: Maria Helena Gomes, Adelina Mores, João Carlos Caramês, João Dionísio Leandro, Ceci Chaves e Maria Jacira Amaral. Foto 12. Foto na vertical em tons de cinza. Fotógrafo Rui Tavares. Espetáculo Luz. Fundo preto. Foco de luz no canto superior direito. Abaixo, agrupados mais à esquerda da imagem, estão 6 bailarinos em círculo, como em roda. Vestem macacões claros ajustados ao corpo e são eles: Rosana Ferreira, Ana Silva, Débora Tadra, Isamara Bauer, Eleonora Greca e Josi Beckert. Foto 13. Foto na horizontal em tons de cinza, espetáculo O Lago dos Cisnes, foto de autoria de Rui Tavares. Fundo preto, elevada por outros bailarinos ao centro da imagem, mais acima, está a bailarina Cristina Martinelli, com os braços estendidos e tutu claro. O restante do elenco está abaixo dela, de costas para o público, com os braços estendidos para Cristina. O elenco é formado por outras bailarinas que vestem o mesmo figurino. Foto 14. Foto na horizontal em tons de cinza, de autoria do fotógrafo Rui Tavares. Espetáculo As Estações. Fundo preto. 2 bailarinos estão posicionados mais do lado esquerdo da foto, em primeiro plano. O bailarino Hugo de la Valle está em plano médio, com joelhos dobrados, sem camisa, braços levantados. Ele sorri e olha para o canto superior direito da imagem. Sob seu colo está estendida a bailarina Eleonora Greca. Ela sorri e olha para a foto. Foto 15. Foto na horizontal em tons de cinza, de autoria do fotógrafo Rui Tavares. Espetáculo Dom Quixote. Fundo preto. Quase ao centro da foto está a bailarina Maria Jacira Amaral. Ela veste tutu. Está com um dos braços levantados, uma das pernas também levantada em direção ao público. Olha sorrindo para a direita, em direção ao bailarino. O bailarino, à direita, é Hugo de la Valle. Ele está com o corpo virado para a bailarina, um dos braços levantado e outro encolhido junto ao corpo.
Está na ponta dos pés, olhando para a bailarina. Foto 16. Foto na horizontal em tons de cinza. De autoria do fotógrafo Rui Tavares. Espetáculo Gisele. No fundo, no canto esquerdo da imagem, aparece cenário de uma vila. Ao centro, em primeiro plano, estão os bailarinos solistas Ana Botafogo e Hugo de la Valle. Atrás deles, em segundo plano, estão os demais bailarinos do elenco. Todos estão na mesma pose de balé em atitude.